Já foram meus alunos aqui, legal. Gente, hoje a gente quer conversar, trocar experiências principalmente. Vamos falar sobre o trabalho de desobsessão, que a gente percebe que tem mudado ao longo desses anos, muita coisa mudou, né? Evoluiu. A gente quer conversar um pouquinho sobre isso com vocês, dar uma repaginada, vamos dizer assim, né, no nosso trabalho de G3, para que ele fique bem melhor do que ele já é hoje. Né? Eu acho que hoje já é um trabalho muito bonito. Quem trabalha no G3 eu acho que percebe isso. Né? Talvez vocês não tenham a dimensão do quanto a gente ajuda as pessoas. Mas esse trabalho está evoluindo, ele está mudando e a gente percebe isso. Né? E vamos tentar deixar a coisa mais bacana para todo mundo, para a gente entender o que é realmente a obsessão e a desobsessão, porque é um assunto antigo. Né? Eu me lembro uma fala do seu Dante, que ele dizia que um dia ia acabar o G3 e ia ficar só cromo. E eu tenho percebido isso ao longo dos anos, que isso tem caminhado, né, tem acontecido. A gente tem atendido, pelo menos na quarta-feira, tá? A gente tem atendido menos G3 e muito mais cromo. Então acho que é uma tendência mesmo, né, disso. E a cromo ela é muito mais completa, né? Além de tratar o obsessor, também trata a pessoa, né, o perispírito. E a gente sabe as causas da doença, que às vezes normalmente aparece primeiro no perispírito, depois se manifesta no corpo físico. Então a gente tem todo esse conhecimento. Eu não quero ser repetitivo, gente, por favor, a gente já sabe tudo isso, né? A gente já conhece tudo isso. Então, assim, vocês vão me ajudando, por favor. Né? Quem não me conhece, eu estou aqui há 27 anos. 28 anos, na verdade, porque eu vim um ano antes do Rui. Né? Eu estou aqui há 28 anos, ainda era lá na Mário Vicente. Parte batido da casa. Já recebi a plaquinha de patrimônio. E hoje estamos aqui eu, o Luiz, da minha turma, Marta, o Rui. Só, né? Só. Quem é da nossa turma também? O Josimar, a Liliana. Eu tô aqui há 25. Eu dei a casinha lá embaixo. Olha só. Então a gente, assim, já tem bastante tempo aqui, né? Bastante história para contar. Né? Então vamos lá, vamos começar. Falando o que é obsessão. Todos nós já sabemos o que é obsessão, mas para a gente dar uma lembrada, eu coloquei aqui duas partes, né, duas falas, tá? Uma do Livro dos Médiuns, uma do Evangelho. Então, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E a gente sabe disso, né? É essa influência que o espírito consegue em cima do obsessor, do obsediado. Tá? É uma enfermidade da alma. Muitas vezes a gente sabe, né? Por que a pessoa fica obsediada? Porque ela está desequilibrada, ela abre as portas. Né? Então ela acaba, vamos dizer assim, atraindo companheiros que não eram para estar ali. Né? Então a gente tem aquela história da energia, da vibração, do pensamento. A gente tem muito que lembrar disso. Nós vamos atender as pessoas. Nós fazemos esse papel, né? De atender, de orientar o espírito, o companheiro, encaminhá-lo para o seu tratamento. Né? Mas e o assistido? Às vezes ele fica com dúvida. Né? Então, assim, às vezes eu gosto de ficar ali na salinha da leitura, conversar, explicar. Você tem alguma dúvida? Você quer saber de alguma coisa? Então, eu acho que quem fica ali na salinha, né, da leitura, eu acho que pode fazer isso. Né? Pergunta, olha, você tem alguma dúvida? Lógico, né, gente? A gente não vai falar horrores para a pessoa, né? Olha, você tem lá um obsessor aí, assim, pelo amor de Deus, né? Pessoa. E uma outra coisa que eu acho importante a gente também perceber, né, que isso eu vou falar mais para frente, é a hora que a pessoa senta para tomar o passe. Tem gente que é a primeira vez. Ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe o que ela está fazendo ali. Eu tenho que sentar aqui, daqui eu tenho que passar a linha. Por que isso? Por que tem essa separação? Eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, conversar um pouquinho, às vezes, para a pessoa, explicar isso daí. Então, essa frase aqui, gente, ó, é uma enfermidade da alma. Tá? Quer dizer, o espírito da pessoa, ele não está bem. E por ele não estar bem, ele acaba atraindo pessoas ou espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Tá? Lembra do tal do orar e vigiar. Né? Serve pra gente também, na verdade. Tudo isso serve pra gente também. Né? Não é só pro assistido que a gente está atendendo. Serve pra gente. Aqui, ó, alguns benefícios da desobsessão. Gente, isso daqui, muita coisa que eu li e muita coisa que a gente percebe no dia a dia. Tá? Então, ó, desaparecem doenças fantasma. Às vezes a pessoa está doente e não tem uma causa, né? Não tem um diagnóstico, exatamente. Faz exame, faz um monte de coisa e não aparece nada. Quantas vezes a gente já viu isso? Às vezes até nós mesmos, né? Já passamos por isso. Vai lá, faz não tem nada, está perfeito.
Então, né, muitas vezes é por conta do obsessor. A gente sabe, né, que a obsessão ela tem alguns graus, né, alguns níveis. As mais complexas, eles chegam a fixar aparelhos no perispírito da pessoa. Essa semana a gente atendeu o caso que a moça tinha um aparelho na coluna. Tá? Deu para ver direitinho que tinha alguma coisa lá. Né? Um chip, a gente chama de chip, né? Tá? Então, a gente percebe isso, que acaba afetando o perispírito e reflete no corpo físico. Né? Na hora do passe, que a gente está dando passe, quem está ali, às vezes tem, né, a intuição, consegue removendo isso, vai tirando. Né? Então, a gente tem realmente que perceber que o G3 ele é um tratamento que envolve muito conhecimento, muita coisa. A gente tem que ter isso, tem que ter essa clareza. Algumas dificuldades que a pessoa passa, né, no Evangelho fala em peço, um nome difícil, né? Mas são aquelas dificuldades, aquelas coisas, empecilhos, né? Aquelas coisas que atrapalham a vida da pessoa. Né? Então também a gente consegue, e os insucessos. Né? Tudo isso a gente consegue ir minimizando, tirando no tratamento de G3. Às vezes nós que trabalhamos, a gente não tem essa consciência do quanto de benefício a gente está trazendo para a pessoa. Né? É um passe lá, não é só um passe, hein, gente. A gente tem uma responsabilidade tão grande com o assistido e maior ainda com, né, o espírito que a gente está atendendo. Porque a gente tem que orientá-lo. Pensa, você chega num lugar, você não conhece ninguém, você não sabe de nada. Alguém chega para você e fala assim, boa noite, companheiro, você está aqui para ser ajudado. E aí? Vocês já tentaram se colocar no lugar do espírito? Que deve ser bem complicado. Você chegar num lugar que você não conhece ninguém, você não sabe de nada, muitas vezes você não sabe o porquê que você está ali, né? Porque os companheiros foram buscar o espírito em algum lugar, trouxeram para aquele momento. Né? E aí você tem que orientá-lo em questão de 5 minutos, conversar, orientar, explicar mais ou menos o que aconteceu e encaminhar ele para o tratamento. Então, gente, é muita responsabilidade. Né? Eu falo muito isso na minha sala, que todos nós, todos os trabalhadores da sala, têm que se preparar para ocupar todas as posições dentro da sala. Uma hora pode ser, né, o médium, uma hora pode estar orientando, uma hora pode estar na porta, uma hora pode estar na sala de leitura. A gente tem que aprender a ocupar todas as posições. Já aconteceu, né? Teve dia aí que teve 2 pessoas. E aí? Só 2 trabalhadores para atender um monte de gente? Né? Então acontece muitas vezes isso. A gente tem que estar preparado para tudo, gente. Não é privilégio, não é melindre, não é nada. É trabalho. Como é que foi, Rui? Né? O soldado está no quartel. O soldado está no quartel, serviu. Né? A gente tem que estar preparado para tudo. Tá? Então lembra disso, né, gente? Não é porque eu sou médium que eu vou ficar sentadinho ali a minha vida inteira. Pelo contrário. Você vai ficar sentado, vai orientar, vai ficar na porta, vai fazer tudo. A gente está aqui para fazer tudo, né? Atender as pessoas da melhor forma possível. Bom, uma outra coisa, né, gente, que às vezes acontece, é a libertação do passado. Muitos obsessores, a gente já passou por isso lá atrás, hoje está um pouco menos, vamos dizer assim. Muita vingança. A gente tinha muita vingança, muita perseguição, né? Porque a gente nunca foi bonzinho. Fala a verdade. Se nós estamos aqui hoje, na Terra, é porque alguma coisa a gente deve. Então, a gente, né, vamos atender. Tá? Hoje diminuiu bastante os casos de obsessão, de vingança, né? Ainda diminuiu. A gente passou por algumas fases, né, desse trabalho, mas ainda acontece. Tá? Uma perseguição, uma vingança, fez um mal para mim, fez isso, tal. Isso fica, né, gente? Isso fica com o espírito. Dependendo de como ele morreu, ele vai sentir aquilo, não vai conseguir se libertar dessa situação tão fácil. E a gente tem, né, muito amor no coração, a gente tem que ajudar. Tá? Isso eu acho que é o fundamental. Como é que a gente previne? Isso serve para nós, tá? Mas também serve para a gente orientar os assistidos. Muitas vezes a gente tem, né, tem esse papel também de orientar o assistido. Tá? A prece, né, gente? A gente sabe que a prece, tá, é fundamental, né? Junta com orar e vigiar, que a gente mantém o pensamento mais elevado.
né, automaticamente você cria, né, aquele campo de força, né, ele fica mais fortalecido, eles não conseguem se aproximar. O evangelho no lar é outra coisa que a gente pode orientar as pessoas. Né? Vira e mexe quando a gente está fazendo o evangelho aqui na quarta-feira, o seu Eduardo, a Denise, eu, a Sandra, a Catarina, a gente fala para as pessoas sobre o evangelho no lar. Tá? É importante. Né? A gente pode fazer isso também, gente, não custa. Né? Eu sempre falo isso, sempre vou falar. Qual que é a diferença entre vocês e eu? Eu cheguei um pouquinho mais cedo que vocês aqui. Só isso, gente. O resto é igual. A gente tem que orientar as pessoas. Né? O que a gente recebeu de conhecimento, a gente tem que passar para frente. Não pode guardar. Né? Não é isso. O próprio Evangelho fala, né? Para a gente se instruir. Tá? O perdão e o auto-perdão. Esse ponto é importante. Né? A gente tem que perdoar o espírito mesmo sem saber o que ele fez. Né? Na hora do trabalho, a gente não julga. Mas o assistido, ele tem que ter, né, essa clareza aqui, ele tem que perdoar, mesmo sem saber o que aconteceu. Porque senão ele também não vai ser perdoado. Né? É aquela troca. Eu te perdoo, eu quebro aquela energia negativa, ruim, e aí automaticamente as coisas vão melhorando. Tá? Então a gente tem que ter o perdão e o auto-perdão. Também, né, a elevação moral, né, gente? Tudo isso. A gente fala tanto de reforma íntima, né? Às vezes eu pergunto, será que a gente já fez a nossa? Ou estamos no processo? Estamos no processo, né? Fala a verdade. Tá? É uma encarnação inteira, muitas vezes é muito pouco para a gente fazer a nossa reforma íntima. Mas o importante é que a gente já está no processo. Né? Já demos o primeiro passo. Como é que a gente vai ajudar? Isso a gente escuta dos espíritos, né, gente? Como é que a gente vai ajudar alguém se a gente mesmo não se ajuda? Eu lembro sempre daquela historinha do avião lá que cai a máscara de oxigênio. Todo mundo conhece essa história. Primeiro você põe em você a máscara, para depois você pôr no outro. Senão morre os dois. Né? Então assim, a gente tem que primeiro se cuidar, para depois ajudar os outros. Então às vezes acontece, né? Eu estou falando isso porque às vezes acontece. Eu estou fazendo tratamento de G3. Mas eu sou médium, eu não preciso. Não precisa? Lógico que a gente precisa. Nós não somos perfeitos, né, gente? Nós somos os mais necessitados, na verdade, né? Se a gente está aqui, é porque nós é que somos mais necessitados. Então a gente precisa também, de vez em quando, fazer um G3, né? Se cuidar, ter o pensamento elevado. Para nós também é prevenção. Passar em orientação. Passar na orientação. A gente também precisa, gente. Né? Então, Paulo, oi, fala. Pode falar. Um caso, eu no final do ano tive meu marido, fiquei muito tempo no hospital com ele e tudo. E eu comecei a ter uma dor aqui, eu achando que era nervoso. Uma dor, aí eu vi na dona Nilda, treinamento do passado. Essa dor não me sai. Ela falou, essa dor não é tua. Você trouxe alguém aqui para ser ajudada. Ela me deu 2 semanas, eu fiz G3B. Na primeira vez, gente, eu não tinha mais nada, quer dizer, não era minha mesmo. Então a gente acaba trazendo também. Então, quando a gente não se sente bem, a gente tem que fazer orientação. Às vezes até para nós, né, gente, que temos esse conhecimento, é difícil identificar esse tipo de coisa que não é nossa. Né? Às vezes não é nossa mesmo. A gente, às vezes, tem essa dificuldade. Tem que ter a clareza, né, o conhecimento. Percebe, né? A gente acaba se conhecendo e a gente percebe, olha, isso não é meu. Né? Eu lembro sempre... É um ambiente de hospital, né? É um ambiente de... Né, uma energia... É uma energia de como é que fala? De dor mesmo, isso mesmo, é verdade. Né? Isso, muito doente, né? Uma energia muito, muito fraquinha, muito baixa, coitados, estão precisando de ajuda. Né? Então a gente tem que também aprender a identificar os nossos. Tá? Bom, a elevação do padrão mental, né, gente? Bom, isso aqui está tudo meio relacionado, dá para perceber, né? Se você começa a fazer a prece, evangelho no lar, tá? Você começa a elevar o seu padrão vibratório. Para nós, gente, isso é muito importante. Né? Para a gente, não vou dizer ficar imune, mas para a gente se prevenir realmente de ter, né, companheiros com a gente. Né? Todo mundo aqui só quer ter o seu mentor, seu anjo da guarda, né? Ô, show, né? Até eu quero, né? Mas de vez em quando não dá. Às vezes a nossa vibração não está muito legal. A gente mesmo acaba atraindo. Então a gente tem que ter
Isso, não, restaura o equilíbrio físico, mental, espiritual e moral, muitas vezes. Tá? A gente fala tanto de moral. Há dúvidas. Às vezes eu tenho dúvidas, né, nessa questão. O que é moral? O que vocês acham que é moral? Nossa, eu quando dou aula disso na escola, eu sou cruel com eles. Educação moral e cívica, né? Mais ou menos a educação moral e cívica. É muito difícil, gente, a gente falar sobre moral. É muito difícil. moral que é social. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Gente, eu sempre vou atrelar moral a uma palavrinha chamada respeito. Para você ter a sua elevação moral, você tem que se respeitar e respeitar o próximo. Ter coerência nas coisas. Responsabilidade, outro sinônimo. Tá? Então, o moral eu acho que assim, primeiro com a gente mesmo. Tá? A gente vive num mundo, acho que vocês vão concordar comigo, que as coisas erradas parecem certas. E as coisas certas parecem erradas. Inversão de valores. Inversão de valores. Verdade. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Onde é que a gente acha esse discernimento? Começa com o Evangelho. As leis naturais, é isso que está certo, existe antes Não é? de tudo. É só seguir isso, a gente vai. A gente tem que... Né, eu lembro do Walter, um colega nosso que trabalhava com a gente. Ele falava assim, pega um manual. Qual que era o manual, gente? Evangelho. Era o Evangelho. Pega o manual. Era o Evangelho. Se você seguir o Evangelho, tá feito. Tá? Bom, tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Pergunta. Nós estamos aqui para hoje para trocar experiências. Ideias, o que vocês sentem no trabalho, se é assim, se vocês já passaram por isso de ter que explicar alguma coisa para o assistido. Para o assistido, tá? Não para o espírito. Depois a gente vai falar do espírito. Né? A gente tem muitas vezes que fazer isso. Tá? Eu vou falar agora, porque depois eu vou falar de novo. Paulo, sempre que se a gente fala, né, de explicar alguma coisa para o assistido, o que a gente tem que ter claro é que a gente pode explicar para ele como funciona o trabalho, mas nunca mencionar que ele existiu dentro do atendimento. Porque a pessoa veio até aqui buscar ajuda. Se ela não está preparada para ouvir alguma coisa e eu acabo passando para ela, ela vai sair pior. Então, o que ela veio buscar, ela saiu daqui pior do que ela entrou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente explica como funciona o trabalho, faz evangelho no lar. São orientações genéricas para o bem-estar da pessoa. Mas a gente nunca entra em detalhe do que ouviu na sala, do que aconteceu na sala. Na sala fica. Isso para todos, trabalhadores, lá na sala fica. Principalmente se eu assistir por amigo, né? Principalmente. Familiar, amigo. Eu falo que eu não lembro. Eu também não. Eu ia falar exatamente isso, que eu ia falar agora e ia falar depois. A gente tem um lema há muitos anos de quem trabalha no G3. Tá? O que acontece no G3, fica no G3. A gente não comenta. Até entre nós, gente, olha, eu passei por uma experiência muitos anos atrás, lá na outra casa ainda, tá? Aquilo foi assim marcante para mim. Eu quero dividir isso para vocês. Tá? A gente estava no tratamento de G3, trabalhando. Aí passou uma pessoa, que olha, faz 20 e tantos anos isso aí, nem lembro mais quem é. A pessoa passou, nós atendemos, e aí deu aquela parada, né, no tratamento. Dá aquela paradinha às vezes, né, não tem ninguém para atender. E aí um foi, olha, você viu, né, aquele assistido, aquela pessoa, aquele não sei o que e tal. De repente, começou todos os médios a incorporar naquele... Começou a trazer um monte que estava com aquela pessoa, né, porque a gente se ligou no pensamento e começou a trazer um monte. E não parava, gente. E não tinha ninguém para orientar, porque estava todo mundo incorporado. Olha, foi um perrengue aquele dia. Um perrengue. Eu lembro que acho que era a Rosana que estava trabalhando lá. Daquele dia em diante, a gente falou, nunca mais a gente comenta nada no trabalho. Por causa disso. Porque a gente trouxe companheiros que não eram para estar ali naquele dia. Porque a gente puxou. Porque, né, a dimensão do trabalho, muitas vezes a gente não percebe. Mas tem uma listinha lá na porta, vamos dizer assim, né? Que só vai entrar aqui o companheiro que precisa entrar aqui naquele dia, naquele horário. Tá? Pode acontecer uma emergência, pode. Mas é tudo programado. O plano espiritual já programa todo mundo. Tem pessoas que não, né? Tem companheiros, espíritos, que ainda não estão prontos para ser atendidos. Eles precisam de mais um tempo. Né? Eu falo assim, né? Eu sempre imaginei assim. Trabalho de G3D,
Até a gente chegar no chefe, vamos dizer assim, a gente vai comendo pelas beiradas, né? Vai trazendo os mais fraquinhos, os mais necessitados e tal. Um dia a gente chega no chefe. Né? E aí as coisas se resolvem de vez. Pode falar. Eu ia pegar esse gancho que você falou da programação, né, do plano espiritual, né? E que do lado de cá nós temos que ter também essa programação de responsabilidade com o trabalho do dia. Isso. A gente sabe que surgem muitos problemas durante o dia ou antes e tal, né? Mas a comunicação perante ao grupo de trabalho, ela tem que ser ativa, Sim. né? Para que justamente não ocasione aquilo que você falou. Num dia tinha 2 pessoas. 2 pessoas. Tá? Então, assim, né, todos nós temos os nossos grupos de WhatsApp. Não posso ir, aconteceu alguma coisa, tal. Comunica, avisa o seu grupo. Tá? Porque a gente às vezes está passando apertado, principalmente na Cromo, né? Falta muita gente. E a gente tem que deslocar o pessoal do G3 que tem curso de Cromo para atender lá. Então isso acaba, às vezes, atrapalhando a dinâmica do nosso trabalho. Tá? A gente vai com todo o amor e carinho, lógico, a gente está aqui para isso. Né? Mas às vezes, perceber, né? A gente tem essa obrigação. Gente, é uma obrigação nossa. Compromisso. É um compromisso. Fizeram aquela limpeza assim e ó, durmo bem melhor. Pensar, né, Paulo, que você vir trabalhar não é um favor para casa, é para vocês, é para nós, né? Então, minimamente, informar, avisar o dirigente, né? Por quê? Para ele reorganizar o trabalho. Como é que ele vai reorganizar o trabalho? Quarta-feira tem passado apuro, quinta-feira tem passado apuro. Mas a gente tem que entender, ninguém está vindo aqui fazer favor para casa. A gente está aqui para a nossa reforma. E a nossa reforma é para nós mesmos. Não é para casa, não é para o dirigente, é para nós. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu não estou fazendo favor. Eu estou aqui por necessidade, é a minha necessidade. A devedora sou eu. Né? E por isso que a gente está aqui. Pensar também que não precisa vir só um dia trabalhar. Você pode trabalhar mais de um dia na semana. Sim. Né? Quem tem, né, a disponibilidade, muitas vezes, eu também acho bacana. Uma quarta, pode vir na quinta, se precisar. Né? Eu venho de quinta, eu venho de sexta, eu venho de terça. Aí eu fiquei muitos anos, eu dava aula de segunda, vinha na quarta, vinha na sexta e vinha no sábado na aula de novo. Era muita coisa, era muito puxado. Precisa, e tem que ter essa consciência, eu trabalho tal dia. Eu trabalho tal dia, então tem essa consciência que às vezes a casa precisa, vem trabalhar. Né? Às vezes a gente fica em casa, de bobeira. Né? Exatamente. Ô, Paulo, Oi, desculpa. há anos atrás, eu trouxe uma pessoa, inclusive ela até desencarnou, passou pela orientação e deu G3D. Era na Mário Vicente ainda. Fez o primeiro, a pessoa falou, eu não lembro quem que estava lá há muitos anos, falou para aguardar um pouquinho. Daqui a pouco chamou ela novamente. Entrou na sala, aguarda um pouquinho, 4 vezes. 4 vezes. Depois, no caminho, ela queria saber o que tinha acontecido. Eu falei, eu não sei, eu não estava lá dentro. Põe na tua cabeça que quem estava, isso, foi resolvido, recebeu ajuda. E tira, desliga. Mas ela no caminho, todinho, tocando, eu não sei. E mesmo se eu soubesse, eu também não ia falar. Exatamente, melhor coisa. É melhor não. O que acontece? É isso que o Rui falou. A pessoa fica com aquilo na cabeça, ela puxa de volta. Aí é nossa responsabilidade, né? É nossa responsabilidade. Quer dizer, você causou um benefício e ao mesmo tempo você trouxe um malefício de volta. Pô, peraí, então não tá certo. Então vamos, né? O que acontece no G3, fica no G3. A gente não comenta, tá? A gente tem essa, meio que uma regra mesmo, né? Eu, por exemplo, não atendo parente, não atendo pessoas que eu conheço muito. Eu não gosto de fazer isso. Eu passo para outro, orientador, tá? Porque a gente conhece, né? Se tem alguém, por exemplo, se é um filho, um marido, uma próxima que vai tomar a gente não fica nem na sala. Olha, é interessante. Lá, porque eu não preciso saber. Não, a melhor É coisa. uma forma de ela me importunar para perguntar. Já queima sentado. Verdade. Interessante. Pode ser, hein, Ricardo? Tá? Você vê, gente, olha, parece que não, mas olha, quanta coisa a gente já aprendeu, né, nesses anos todos, nesse tempo todo, nesse trabalho. Gente, eu não conheço um dia de trabalho igual ao outro. Todos são diferentes. Até hoje que eu trabalho no G3, nunca é igual. Nunca é receita de bolo. Você vai falar assim, ó, vou atender, vou fazer, é o script feito. Não é.
sempre tem uma coisa diferente. Vou falar só uma coisinha. Pode falar. Como todo mundo comentou a questão, né, do parente dentro da sala. Eu vou aproveitar o gancho do curso de passe que a gente está dando, que a gente coloca as pessoas uma de frente para a outra, para uma dar o passe na outra. E o que eu falo? Marido e mulher separa, irmão e irmã separa, não vai um dar o passe no outro. Por quê? Nós temos histórias com a nossa família. E se nós temos histórias, nós temos campos energéticos ligados, né? E muitas vezes nós tivemos um atrito, temos um atrito específico com aquele parente. Eu dentro da sala vou bloquear o trabalho. Se eu fico na sala, entrou meu parente, eu tenho um problema com ele, eu vou atrapalhar. Tô certo? Exatamente. Então, é tudo muito que a gente traz, é muito científico, não é uma coisa que, porque nós decidimos assim. Não, existe um motivo por trás. Então, é importante a gente entender. Nada é por acaso. A gente tem que ter esse critério. Por quê? Porque família, a gente sabe que é o palco das reencarnações, né? Dos reencontros, e às vezes reencontros difíceis. E sou trabalhadora, estou aqui, de repente vem alguém da minha família que eu não tenho um relacionamento bom. Eu tenho que sair da sala. Não convém que eu fique. Não vai ser bom para o trabalho, eu posso atrapalhar. Então é por esse motivo que a gente fala, não fica na sala quando é uma pessoa conhecida. E com quem a gente deve se dirigir para avisar? Para avisar O dirigente da sala. O dirigente da sala. Aí é tranquilo. A pessoa entra, se a gente Isso. aceita, a gente vai ter um dirigente. Então, o dirigente da sala, eu falo, olha, meu irmão, meu primo, meu tio, meu avô. Às vezes a pessoa já está aqui, né? Você sabe, fala, ó, vai entrar meu parente aqui e tal. Aí a hora que ele entrar, Você falou, eu saio. G3 ou segue na Cromo também? O G3D, a A Cromo é normalmente diferente. A gente não coloca a pessoa no grupo de parente. A gente já não faz isso. Então, a Cromo, cada um está trabalhando no seu grupinho, separado. Então, a gente não tem essa coisa de ficar olhando o tratamento do outro. Tudo bem. E outra, a gente em cromoterapia tem muita pessoa que é daqui mesmo, né? Tem muito trabalhador, tem muito parente. Às vezes eu até acho, gente, que como é parente, né? E a gente tem essa afinidade, o amor que a gente está doando ali é até maior, né? Então eu não acho errado, assim, atender na Cromo, na mesma sala, também eu não acho errado, não. Isso aí é a Não. mesma coisa do médico que vai operar um filho, né? Ele não pode, ele não Outra pode. coisa, né, que eu acabei não falando. Pera aí, Marcelo. A questão a pessoa pode ter um parente dentro do G3 ter alguma coisa negativa, mas também pode ter amor excessivo. O que vai fazer? Vai puxar para si. Vai embora passando mal. Porque era o filho que veio fazer o G3 e eu quero tirar aquilo do meu filho de qualquer maneira. Então eu me envolvo além do que eu deveria. Eu perco o critério da técnica do trabalho e eu me envolvo emocionalmente. Então a gente tem que ter cuidado. Né? Isso. É um trabalho, como o Paulo falou, Muito legal. muita responsabilidade. É um trabalho muito sério, que a gente tem que estar sempre se capacitando, lendo, estudando, se preparando, conversando, tirando dúvida, para que a gente possa cada vez aprimorar mais. Porque está mudando os casos que estão chegando, ele mesmo disse, está mudando mesmo, a gente sabe, estamos evoluindo, estamos transformando o planeta, então vai vir muita coisa diferente e a gente precisa se preparar. Fala, Marcelo. Eu queria aproveitar o gancho da Silvia e lembrar a todos que nossa vida ela é mental, na verdade. Mente na matéria, mas nossa vida não é material. Então a gente está aqui no plano físico para educar a nossa mente. E, lógico, quando a gente fala em reforma íntima, é a reforma do nosso mental. Então a gente vê de uma forma como se fosse espelhado. A gente acha que as coisas são materiais, por exemplo, a gente sente dores e aí já toma um remédio para dor de cabeça. Mas às vezes sem avaliar que essa dor às vezes é uma chegada de um espírito. Então a gente, e sem contar que a gente acaba não percebendo que a gente entrou em sintonia e está assimilando esses pensamentos. E às vezes não são nossos. E a gente entra na mesma sintonia. Então a gente quando começa a despertar, estar mais consciente aqui na matéria, identificar esses pensamentos em nós, você fala, aí entra o livre-arbítrio. Por que eu estou pensando nisso? Opa, eu não quero pensar nisso. Então eu começo a selecionar os pensamentos. E aí é onde a gente começa também a se proteger como médico, porque o médium é o que mais puxa. Certo? Muitos que estão assediados são médiums e não sabem disso. Porque, retomando, a nossa vida ela é mental. No plano espiritual é tudo mental. Então a gente vem aqui para educar o nosso pensamento. E o pensamento ele cria, ele transforma, ele é co-criador. A nossa matéria é o fator limitante. Né? A matéria nossa é o fator limitante disso. Né? Então isso deve se aplicar também para o trabalhador que está na sala e faz tratamento de 3D. Quando ele está recebendo, ele tem que sair da sala. Quando ele passar pelo tratamento, é legal ele não ficar na sala. Até para ele não se envolver com aquele companheiro que estava com ele.
Né? Porque senão a gente corre o risco também, né? Nós mesmos corremos o risco de puxar ele de volta. E aí, a gente não quer isso. Tá? Se o casal trabalha na casa, os dois vão para... Desculpa. O casal pode ir dar um passo juntos? Juntos? Você fala? Entrar ao mesmo tempo? Do outro, ou é melhor... Eu prefiro separar. Tá? Eu já passei por algumas experiências de os dois espíritos discutirem, entendeu? Né? A conversa foi entre os espíritos. Então já aconteceu. Eu prefiro separar. Tá? Eu acho que é mais interessante, até para evitar algum tipo de conflito dentro da sala, né? Aí um queria botar o dedo na cara do outro, né? Ah, você fez isso e você fez aquilo. Oh, peraí, né? Tá? Então, não é, né? Vamos atender separado que é melhor. Tá? Não, mas trabalhar não tem problema, né? O problema é o assistido. É o casal, né? Parentes juntos, no mesmo momento. Isso aí eu acho um pouco complicado. Eu sempre peço, troca, né? Espera um pouquinho e tal. A gente sempre dá um jeitinho, né, gente? Às vezes a gente, além de ser trabalhador, nós somos também um assistido. Assistido, né? É legal. Mas aí se os dois estão fazendo tratamento, saiam da sala, né? Para não ficar escutando e puxando. Os dois trabalhando. Ah, sim. Do lado e do outro. Pode, no mesmo dia? Pode, isso aí não tem problema. Passe ou... É.